Aprenda a passar o bastão. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida não pode permanecer somente em você. Você precisa de transbordar na vida da sua casa, da sua família, das outras pessoas que estão ao seu redor, para que aquilo que Deus depositou sobre a sua vida se torne um legado de geração em geração. Hoje nós vamos falar sobre a história de dois homens muito importantes, duas histórias que eu gosto muito na Bíblia. Vamos falar sobre Moisés e vamos falar sobre Josué. Mas antes, seja muito bem-vinda a nossas mensagens diárias aqui no canal Revestidas. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp e você ainda não faz o devocional conosco online pelo Zoom, que acontece todas as quintas-feiras, clica aqui embaixo na descrição e entra no grupo do WhatsApp. E também já ativa o sininho aqui do canal, já acompanha aqui o canal, porque todos os dias de segunda a sexta-feira eu estou aqui com uma mensagem vinda dos céus diretamente para o seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre estes dois grandes homens. Mas antes, vamos iniciar o nosso texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sobre juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Amém. Seja forte e corajosa, mulher. Deus está contigo. Mas é necessário entender que a presença do Senhor está conosco, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele restaura o que precisa ser restaurado, mas aquilo que Deus transbordar na sua vida não pode permanecer somente em você. Você precisa de aprender a passar o bastão. Moisés, ele foi um homem que foi utilizado, escolhido por Deus para libertar o povo das mãos de Faraó. Um homem que foi escolhido por Deus para escrever os 10 mandamentos. Aliás, um homem escolhido pelo Senhor para poder estar aqui nos apresentando o Pentateuco, os 5 primeiros livros que nós temos hoje na Bíblia, foi escrito por Moisés. Então Moisés, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com o Senhor, ele conversava com Deus assim como se estivesse conversando com um amigo. E ele recebeu muito de Deus. Mas além dele receber muito de Deus, ele também compartilhava aquilo que ele recebia do Senhor. Moisés foi um ótimo líder. Moisés foi um ótimo mestre. Ele estava pronto para servir, para receber e para transbordar. E assim que Moisés ele começou a envelhecer, ele começou a entender que ali haveria de haver um sucessor. Era necessário ele preparar quem seria o responsável por continuar o seu legado. E assim Deus foi mostrando para ele quem seria esse próximo homem que iria dar continuidade ao propósito que Deus tinha sobre aquela nação. Primeiro ponto, nós precisamos de entender que Deus ele tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te criou por acaso. Deus ele te criou e já estabeleceu um propósito que vai ser diretamente para você. Mas o seu propósito, ele de uma certa forma, ele vai fazer parte do propósito que Deus tem sobre todos nós. Porque Deus vai conectando pessoas e vai unindo um propósito com o outro, para que o nome dele ele seja glorificado nos 4 cantos da terra. E isso tanto em relação às pessoas que estão ao seu redor, quanto às pessoas que são da sua casa, da sua família. Então saiba que Deus ele tem um propósito estabelecido sobre a sua vida. Só que esse propósito ele não pode acabar em você, ele precisa dar continuidade. Aquilo que Deus determinou para a vida de Moisés, o propósito, o chamado que ele tinha com Moisés, não iria morrer e acabar ali quando Moisés ele partisse. Ele precisava dar continuidade. Porque é sobre uma nação, é sobre um povo, é sobre o mundo, é sobre a humanidade. Então era necessário que desse continuidade. E ali, o sucessor de Moisés foi Josué. Josué, ele foi o homem escolhido para poder, de fato, entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida e dar continuidade às promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. Moisés, assim que soube que José seria o seu sucessor, ele começou a preparar José para poder assumir essa liderança. Ele começou a instruir com sabedoria,
instruir com as leis, instruir com tudo que era necessário para que ele pudesse ser um bom servo e servisse com excelência aquilo que Deus já ia determinar para a vida de Josué. E assim Moisés fez, ele foi um ótimo líder. Porém, quando nós vamos ver a trajetória de Josué, ele foi um ótimo servo. Ele foi um homem extraordinário que viveu o sobrenatural também com o Senhor. Mas, infelizmente, ele não soube passar o bastão. Moisés soube passar o bastão, mas Josué não soube passar o bastão. Josué ele não foi um bom líder, porque assim que chegou o momento de velhice de Josué, que ele deveria estar preparando alguém, assim como Moisés preparou ele não preparou ninguém para cuidar do povo de Israel. Ele deixou o povo perecendo, ele deixou o povo sem um sucessor, sem um rei, sem alguém que fosse instruído ali de sabedoria. Moisés soube passar o bastão, mas Josué não soube passar o bastão. E aqui nós precisamos aprender a passar o bastão. Seja para você que é mãe, instruindo seus filhos, seja para você que ainda não é mãe, mas que você tem a sua família. Moisés, ele soube passar o bastão, mas Josué ele não soube passar o bastão. Assim, quando Josué ele falece, nós entramos aqui em um período da Bíblia que é o período de Juízes. Vocês podem depois ler na casa de vocês, mas o livro de Juízes, ele vai mencionar, vai contar histórias dos juízes de Israel. Esses juízes de Israel, eles tiveram ali esse momento ali de estar julgando Israel a partir da falta de Josué. Então Josué faleceu, não deixou ninguém, todo mundo ficou desesperado, não tinha um rei e assim acabou tendo vários juízes para julgar as causas e os problemas daquele povo. E assim foi por aproximadamente 350 anos esse período de juízes. A falta de responsabilidade de uma pessoa por não deixar um outro líder trouxe um período de 350 anos de caos, de diversos juízes ali julgando problemas, e deixou o povo já cansado. Aonde esse povo chegou no final, eles já estavam clamando por um rei. Eles estavam desesperados por um líder. Porque nós, como seres humanos, nós precisamos de entender que existe uma liderança, existe uma hierarquia. E nós somos seres humanos que nós vamos seguir lideranças de grandes homens, de grandes pessoas, como acontece até os dias de hoje. Imagina um país sem um presidente. Imagina um país sem os governadores. Imagina um país, às vezes assim, com 50 presidentes, cada um com uma opinião, e ali tudo se contradizendo, tudo, sabe, geraria muita confusão. Era um período difícil para esse povo, porque eles não tinham uma referência de um líder. Eles tinham a referência de juízes, mas um juiz não é um rei. Um juiz não é aquele líder principal. Então esse povo ele começou a clamar, eles começaram a pedir muito por um rei. E assim Deus acabou trazendo essa resposta para esse povo, e ali futuramente depois a gente pode fazer um devocional onde nós podemos falar sobre a continuidade dessa história. Mas a mensagem maior aqui que eu quero trazer para você hoje é: aprenda a passar o bastão. Aquilo que você recebeu do Senhor, não guarde somente para você. Transborde na sua casa em primeiro lugar, porque a sua casa é o seu primeiro ministério. Se você é mãe, vai transbordar na vida dos seus filhos. A sabedoria que o Senhor depositou sobre você, você precisa de compartilhar com eles. Ensinar a palavra. Ensinar preceitos, mandamentos do Senhor. Aquilo que você recebeu do Senhor, eu falo mais uma vez, aquilo que você recebeu do Senhor, você precisa de transbordar na sua geração, para que você deixe um legado, para que você, quando você for chamada, recolhida pelo Pai, você saber que essa próxima geração, o próximo sucessor, a próxima pessoa que vai estar ali, carregando o nome da família, vai estar seguindo os caminhos de Deus. Não deixe a sua casa se perder. Não deixe os seus filhos perdidos. Não deixe os seus familiares perdidos. Aonde você tem uma busca, aonde você recebe do Senhor, mas você não compartilha. Você não transborda. Você não instrui. Você não fala da palavra. Você não exorta, você não corrige. Como que eu vou saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado se eu não tiver uma pessoa para me instruir?
para me liderar, para falar para mim. Assim é o papel de uma mãe na vida de um filho. Assim é o papel de um pai na vida de um filho. Aquilo que você recebe do Senhor precisa ser passado e deixado como um legado. Você precisa de passar o bastão. Não deixe com que o mundo ensine para os seus filhos aquilo que você deveria e precisa ensinar dentro da sua casa. Porque a forma como você vai ensinar vai estar com base nos valores daquilo que você crê, nos valores e princípios do cristianismo, de ser uma mulher cristã. Mas quando a sua criança, quando os seus filhos aprendem do lado de fora, aprendem no mundo, esses valores estarão totalmente corrompidos. O mundo ele vai colocar aquilo que é ruim como se fosse bom e aquilo que é bom como se fosse o errado. E nós não podemos deixar isso acontecer. Você é autoridade espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa de passar o bastão. Nós não vamos ficar nesta terra por muito tempo. Hoje nós temos uma estimativa aí de vida que, se alcançar 80 anos, é algo muito bom, é algo maravilhoso. Mas quando você partir, vai vir uma próxima geração, ainda vai dar continuidade, provavelmente vai ter netos, e pode ser que você tenha bisnetos. E ali vai continuar aquela geração mesmo depois que você for recolhida. Mas quando você deixa um legado, você passa esse bastão, você passa esse conhecimento para os seus filhos, você vive debaixo da palavra do Senhor, as promessas do Senhor vai se estender de geração em geração. Aquilo que você recebeu do Senhor não vai ficar somente para você, mas vai ficar ali para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto e tataraneto e aqueles outros que vão vir por diante até que o Senhor venha. Mulher, aprenda a passar o bastão. Pode ser que você está ouvindo essa mensagem aqui agora e que você não tenha filhos. Mas você pode ter futuramente filhos, se for da sua vontade, se for da vontade de Deus. Você vai ter filhos e ali você vai precisar de passar esse bastão. Mas pode ser também que você que está ouvindo aqui essa mensagem e você não tem filhos, pode ser que Deus ele está colocando o bastão na sua mão hoje, para que quando vier os seus filhos você saiba passar o bastão, mas que você também pode ser um instrumento de Deus para poder resgatar a sua geração passada, para você trazer libertação para a sua geração passada, para você levar a palavra e o conhecimento daquilo que Deus está transbordando na sua vida para aqueles que deveriam ter passado o bastão para você, mas por algum motivo não passou. Você é instrumento do Senhor não somente para a geração futura, mas também para trazer salvação para a geração que é a geração anterior de você. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu bisavô, se seu bisavô estiver vivo. Aqueles que estão vivos, aqueles que estão aqui entre você, entre nós, estão aqui na terra, mas que por algum motivo não receberam uma palavra vinda do céu na vida deles, não conhecem Jesus, não entendem quem é Jesus, não sabem quais são as promessas de Deus. Deus está te usando para você trazer a salvação para aquela geração anterior. Deus está colocando o bastão na sua mão para você saber passar o bastão, mas também para resgatar aqueles que não tiveram um bastão assim como você está tendo agora. Permita ser um instrumento de Deus na sua casa, na sua família, na sua geração. Que essa mensagem possa falar ao seu coração e que você possa pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, me traga sabedoria divina, sabedoria vinda diretamente dos céus, para poder saber como passar o bastão para a próxima geração. Ou para saber como resgatar as minhas gerações passadas que infelizmente não tiveram um bastão na mão para poder passar para mim. Mas que hoje eu tenho um bastão na mão, eu recebo do Senhor e eu quero transbordar na vida deles. Me dê sabedoria. Usa os meus lábios para falar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor já deixou ali preparado para poder falar para minha casa, para minha família. Usa-me, Senhor. Faça a tua vontade. Mas não me permita ser uma mulher que não vai saber passar o bastão. Não me permita ser uma mulher que vai deixar um caos assim que eu for chamada pelo Senhor. Me permita ser uma mulher que vai ter sempre uma palavra de sabedoria, que vai saber instruir, que vai deixar um legado e que principalmente vai mostrar a uma casa que Cristo é o centro de tudo.
É o centro de uma maternidade, é o centro de um casamento. O centro, o Senhor é o nosso centro. E quando Deus, Ele é o centro da nossa vida, ali nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Então peça sabedoria, peça discernimento de espírito, para você entender o que vem e o que não vem de Deus, para você entender o que Ele quer e o que Ele não quer de você. Mas peça a Deus sabedoria para que você seja uma mulher de legado, uma mulher que vai saber passar o bastão. Compartilhe essa mensagem com as suas amigas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.